voltando à nossa conversa. Então, naquela época, era um negócio estranho para os homens, né? Os homens podiam ter mais de uma mulher, várias mulheres. Que eu diga... Só que lá na frente, Sara vai expulsar tanto ela quanto o filho. Sim. Só de raiva. Só de raiva. Ou seja, se arrependeu, né? Não é muito bem aceito, não, isso aí, tá? Raimundo e Rubinho. Não, lá na frente ela se arrependeu. Expulsou os dois. Mas era comum, né, naquela época, esse negócio. Apesar dela se, entendeu? Muito bem. Imagine só, olha só. Tem outra religião aí que cisma em dizer que tudo que está na Bíblia é correto, é certo. Já imaginou? Eles ficam citando passagens da Bíblia para combater determinadas coisas. Então, eles estão querendo dizer que é nessa época em que a gente está se encontrando, o homem pode ter várias mulheres, principalmente da religião deles. Quer dizer, uma coisa está certa para adotar no Antigo Testamento, e outras não estão. Mas isso ainda ocorre hoje no islamismo, viu? Pois é. Rubens. Sim. Eles têm até um entendimento com relação de você assumir mais de uma mulher para que as pessoas não fiquem, no caso as mulheres, fiquem sem o apoio de um homem, sem ter uma família. E ali ter todo um apoio com relação à estrutura familiar, a ter alimentação, um lugar para morar, etc. Uhum. Hoje, lá, como a população sempre foi maior feminina, em todo mundo, lá ele também, usando os textos antigos, eles também agregaram mais algumas formalidades da época, né? E atuais também. Rubinho, sim. Eu assisto um pastor aqui na televisão. Ilmar, só para concluir. Sim. E o livro dos Espíritos nos diz o seguinte, que a bigamia é um retrocesso da elevação moral do homem. Certo. Né? Uhum. Isso fica bem claro, que você ter bígamo é retroceder no tempo, né? Certo. Que o correto seja mesmo um monogamia. par, homem. Exatamente. Pois é. Diga-me, Mário. Então, essa colocação que tu fizeste aí, por exemplo, eu assisto um pastor aqui num canal da televisão aqui de casa, que eu acho ele interessante. Certo. Agora é o seguinte, é como tu disseste, é quando é conveniente. Por exemplo, quando é conveniente, eles aplicam a Bíblia. Isso. Quando não é conveniente, eles esquecem, fazem de conta que isso não tem. Não tem. Entendeu? É pela conveniência deles. É exatamente o que Raimundo falou agora. Olha só. Raimundo disse que lá no islamismo eles adotam a literatura do Antigo Testamento. Mas olha só, é exatamente para justificar o seu comportamento. Assim também, algumas religiões, para criticar outra, usam o texto bíblico para justificar a crítica que estão fazendo às outras religiões. Ou seja, isso aí envolve cultura. O que Raimundo está falando é cultura. Ou seja, tem povo... Vocês se lembram que eu falei para vocês aqui que tem uma civilização, um povo na África que até hoje, em pleno século XXI, ainda corta o clitóris das moças com caco de vidro sem anestesia. É costume, é cultural. E o islamismo, eles continuam fazendo isso. Pois é. Rubens. Olha que coisa mais absurda. Coisa mais absurda. Ou seja, eles fazem isso. Fazem isso. Isso significa o quê? Cultura. É um povo que está culturalmente atrasado. Mas acontece que existem comportamentos brasileiros que eles acham absurdo. Como eu já falei para vocês anteriormente. Por exemplo, o jeitinho brasileiro. A corrupção. Eles acham um absurdo como é que um povo brasileiro aceita um negócio desse. E também
A convivência nossa, nós brasileiros, convivemos com papel sujo dentro do banheiro. Que nos Estados Unidos, por exemplo, eu jogo dentro da privada e dou descarga. Aqui no Brasil, não. E eles acham um absurdo, e a gente acha a coisa mais natural do mundo. Logicamente, lá na... Sim, diga. Dentro dessa linha de pensamento de que Abraão era mais velho e Agar mais jovem, esta cultura ela ainda permanece até nos nossos dias de hoje. Sim, se você observar, muitos homens que são casados, a fantasia deles é sair com meninas de 18, 17 anos, ter uma aventura assim. E também lá no islamismo, porque o profeta Maomé se casou não, na época ele fez um estupro, a mulher que ele mais amou e foi uma das suas esposas, a história diz que ele teve uma relação sexual, se eu não me engano, ela tinha 9 ou 10 anos. E até hoje, lá existe a cultura, né, em alguns países, que homens se casam com meninas de 12, 13 anos. Né? De 9, 10, 11, por aí. Nessa faixa de idade. E até bem pouco tempo na nossa realidade aqui, se a gente for buscar muita informação, as nossas avós e bisavós se casavam com 15 anos, com homens de 30, 40. Então, essa coisa ficou meio que flutuando em diversas camadas sociais de épocas em todas as religiões, por digamos assim, né? Isso. Todas as épocas da humanidade. Isso é cultural. Por exemplo, aqui, eu tenho uma tia que casou com 13 anos de idade. Né? E quando as filhas estavam com 20... Minha mãe casou com 13. Não queria que as filhas namorassem com 20, olha só. Né? Então, é um problema cultural. Essa história de homem velho como moça nova é a mesma coisa que mulher velha com homem, com rapaz novo. Isso acontece também, é muito comum hoje em dia. É muito comum. Então, vamos lá. Disse Sarai a Abraão. Não chega. Lá não está. Bom, então disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, ou seja, aceitou. Aceitou de bom grado. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher. E a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu Agar. Olha aqui, ó, pessoal, o termo conhecer. O termo conhecer aqui, a gente já sabe o que significa, né? Ter contato íntimo, contato sexual ou coisa parecida. E ela concebeu. Ó, carará bom, rapaz. Hoje em dia fala faturou. Hein? Como é que é a história aí? Hoje em dia fala o quê? Silvanilde. Hoje em dia os cabas falam assim, passei o rodo. Passou o rodo. Faturei. Faturou, isso. E também tem o ficante, né? Fiquei. Né? Fiquei. E são esses termos, né? Que eu não quis dizer, mas aí ficou no ar e teve gente que captou alguma coisa aí e já falou o que é mesmo. Pois é, faturou, passou o rodo, né? São esses termos que tem por aí que a gente encontra muito. Então, o conheceu a H aqui é exatamente isso, tudo isso que foi falado aqui ainda agora. Beleza? A moça engravidou. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim, pois a minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Bom,
Aí, Ciúme, né, cara? ciúme. É um sintoma típico de ciúme. Né? Ao que disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a e ela fugiu de sua face. Bom, depois de entregar a moça, a mulher ficou enciumada, maltratou a bichinha e expulsou ela de casa. Né? Ela foi embora. Então o anjo do Senhor, olha só, pessoal. Minha visão, Rubinho, ela é bipolar. Isso, bipolar. Não, na verdade não é nem bipolar, ela é tripolar, quadripolar, é um monte de coisa junta. Tá bom, peraí. Tu já tá fazendo tua análise, Silvani? Não, aqui todo mundo tem que analisar, pessoal. Tá certo. Não é muito Aqui tudo é democrático. Todo mundo tem direito de falar e dar a sua Não, mas concepção. o que eu acho interessante, Rubinho, o que eu acho interessante é que, se a gente for analisar, é um livro que conta a história de um povo. Sim, sim. Mas que as pessoas que leem o livro colocam essas pessoas que estão aí como santas. Né? Sim. Uma mulher que, para mim, assim, na minha visão, na minha análise, a bichinha precisava de um psiquiatra e um psicólogo, né? Certo. Ela é dada como santa porque está escrito na Bíblia. É bem interessante, as pessoas leem só a palavra. Né? Agora deixa eu fazer uma observação para vocês. Imaginando o tempo que eles estavam, em que a mulher sempre submissa, não tinha vez nem voz. O que seria mais fácil para ela? Ela entregar sua serva ou ele a requerer para que mantivesse relações e dali saísse a sua descendência? Era muito mais fácil, muito mais prático ela oferecer. E oferecendo, ela tinha capacidade de fazer as suas, como é que se diz? As suas Determinações. as concessões e também os benefícios de ceder a sua serva. Né? Porque Está sendo tão bonzinho, ela tinha capacidade de fazer suas maldades, né? ela ia negociar uma coisa que, de fato, ela já saía perdendo, né? Porque já não podia dar filhos. Então, alguém que estivesse sob sua tutela ali, que era sua escrava, ela pudesse barganhar alguma coisa. E ela diz bem assim, ó, já colocou Deus né, na situação. Ó. Você percebe bem no texto aí. Ó. O Senhor julga entre mim e ti. Ou seja, ela quer dizer assim, olha, eu te entreguei ela aprendeu com ele. Eu te entreguei minha serva e agora você não tem olhos para mim, não me procura, ou seja, não quer ter relações comigo, só com ela. Né? Não é fácil para a mulher, né? Tá, realmente para ela não é fácil. É o seguinte, olha só. H novinha, né? Egípcia, novinha. E ela já idosa. Então, o camarada tinha que tender um pouquinho mais para que lado? O lado da H. Nós conhecemos da psicologia masculina. A psicologia masculina é essa, né? A psicologia masculina é que o olho... Adorei esse termo, Rubinho, que tu criou. Psicologia masculina. Não, eu não criei. Não criei, não. Isso já é um termo, né? Já é um termo muito comum. A psicologia masculina... Oi. É o estudo da alma do homem. Isso. A psicologia masculina. Para mim é o que eu acho tão lindo. A gente, no Espiritismo, a gente sempre busca um termo bonitinho e agradável, né, para esconder assim, vergonhas dos velhos da época. Tá mais para apologia masculina, viu? Vamos mudar esse termo. Qual é o termo, então?
Apologia masculina. Apologia? Apologia. Está elogiando. Se você está... Apologia é elogio. Lembram da apologia de Sócrates? Que Platão escreveu? É isso mesmo. É criar. Tá. Estão elogiando o comportamento dos homens. Apologia é elogiar o comportamento dos homens. Bom, então, olha só. A psicologia masculina se enche pelos olhos. E a feminina, meninas, pelo que ouve. Os homens são pelo que veem. E as mulheres, pelo que ouvem. Essa é a psicologia, a diferença da psicologia masculina. Oi? É porque nós, mulheres, pensamos com a cabeça de cima. Ué, pois é, vocês só tem a de cima. Olha aí, ó. Começou. Olha, vou escapulir o termo. Não, deixa para lá. Foi um lapso aí, ela falou, e eu só fiz acompanhar o raciocínio dela aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, olha só. Eu só fiz acompanhar o raciocínio da moça. Muito bem. Então, é essa psicologia masculina. A psicologia feminina é diferente, como ela falou agorinha. E elas pensam com a cabeça de cima. Elas pensam. E o homem pensa de outra forma. Ou sente de outra forma. Tá? Eu acho que a mulher pensa e sente. Ela une as duas coisas. Não é só pensamento, não. Tá, sim. É muito sentimento à flor da pele. Sim. O homem não, o homem é mais mecânico. Mais mecânico. Amores, eu vou ter que sair um pouquinho. Ok, beleza. Vou ter que vir ali com o Haroldo Beleza. na farmácia, porque homem não sabe fazer nada só. Claro, tem uma mulher do lado. A mulher do lado é para quê? Para ajudar o homem fazer as coisas Ele juntas. não está fazendo nada só, gente. Então, Eu vou ali com ele, mas depois, Rubinho, me bota no zap até onde vocês foram, tá bom? Eu estou gravando, eu passo para você. Tá bom, amores, boa noite. Boa noite. Até Beijo. sexta. Até sexta. Beijo, tá? Beijo. Tchau. Boa noite. Então, é isso que acontece. Agora aparece uma coisa aqui interessante, olha só. Então, o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Respondeu ela, da presença de Sarai, da minha senhora vou fugindo. Peraí, vou voltar bem aqui em cima. Eu achei interessante o termo. Então, o anjo do Senhor. Peraí, o que era anjo para aquele povo naquela época? Vocês estão percebendo de onde eu quero chegar? O que é anjo para esse povo naquela época? Anjo, para esse povo da época, nada mais era do que aquilo que a gente chama de espírito aqui no Espiritismo. Um anjo do Senhor, uma entidade espiritual, apareceu para ela. E fez essas perguntas para ela e ela respondeu. Olhem só, meus amigos. Aqui fica nítido a comunicação espiritual. Nítido. Um anjo aparece para Agar, serva de Sarai, e os dois dialogam. Aqui não é Deus, senão um anjo do Senhor. Perceberam a diferença? Bom, aqui é o anjo do Senhor. Aqui a gente já percebe nitidamente. Aqui a gente já percebe, porque lá na frente a gente viu isso aqui anteriormente. Mas bem aqui, nós já percebemos nitidamente a manifestação espiritual de uma entidade para uma mulher. Anjo.
se vocês pegarem lá o dicionário que eu enviei para vocês, ou qualquer outro dicionário, o Aurélio, por exemplo, vocês vão distinguir, vão saber qual é o significado de anjo. E nós já sabemos. Mas para confirmar no dicionário da Bíblia qual é o significado de anjo. E a gente vai ter a resposta. Beleza? Então, vamos continuar. 9. Disse-lhe o anjo do Senhor. Olha, lá vem de novo o termo, mesmo termo. Olha aqui. Disse-lhe o anjo do Senhor. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Isso aqui já é muito significativo para o nosso estudo. Torna-te para a tua senhora. Olha o anjo aconselhando Agar a voltar para a casa de Abraão e de Sarai. Ou seja, te curva diante dela, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais, vem de novo o anjo do Senhor. Eu vou grifar esse negócio aqui de novo. Bem aí, pronto. Disse mais o anjo do Senhor. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que seja. Bom, o que vocês acham? O anjo está falando que é ela a serva que vai ter numerosa descendência ou a da senhora dela, a Sarai? A gente pode entender das duas formas. Né? Pode entender das duas formas. Mas o que eu estou achando aqui no momento é que ele está dizendo que a Sarai é que terá descendência numerosa. Até porque já foi anunciado anteriormente. Beleza, pessoal? Raimundo, beleza, né? Então vamos continuar. Disse-lhe ainda, olha que coisa, disse-lhe ainda, mas repetiu muito nesse versículo, nesse capítulo. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Eu vou ver só uma coisinha aqui rapidamente. Eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás de Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ó, aqui, deixa eu grifar bem aqui, ó. Aqui, o anjo do Senhor, ou seja, uma entidade manifestada, está se referindo ao Senhor maior. Não é isso, Raimundo? É exatamente isso. Agora, Rubinho, Diga. tu falaste que lá em cima ele se refere, quando ele fala de descendência, que ele se refere à descendência de Sarai, mas eu interpreto que não. Mas isso é o que eu falei. Ele está falando que a descendência vai ser de Agar. Isso. Não, foi o que eu falei. Ele diz bem aqui, ele confirma. Certo. Tá. Porque aí ele confirma bem aqui embaixo, quando ele diz, o Senhor ouviu a tua aflição. E quem estava aflito era Agar, não é? Era Agar. Foi o que eu falei anteriormente. Eu disse que a gente pode interpretar de duas maneiras, não foi isso? Vocês lembram? Eu falei, ou ele está falando com Agar, isso. Eu me referi exatamente sobre isso. Beleza? Tá correto isso aí. Bom, então vamos ver aqui. Continuando. Ele terá como um jumento selvagem entre os homens. Aliás, ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face
de todos os seus irmãos. Pessoal, eu vou só dar uma leve parada para olhar bem aqui no dicionário o que significa anjo. Só para a gente terminar de parar com esse negócio bem aqui. Só um instantinho. Anjo. Ana. Animais. Anjo. Tá bem aqui, ó. Mensageiro de Deus. Ei, olha só. Anjo, segundo o dicionário bíblico, anjo significa mensageiro de Deus, ordem de seres diferentes da humanidade, caracterizada por integridade indubitável e obediência a Deus. Pronto. Matamos a charada com relação a isso? Dicionário bíblico que eu passei para vocês. Eu estou olhando aqui o que significa anjo. Anjo nada mais é do que mensageiro de Deus. E mensageiro de Deus, anjo é espírito. Então, Agar estava conversando, meus amigos, com um anjo, ou seja, com um espírito que trazia a mensagem de Deus. Repito, é uma definição do dicionário bíblico que eu mandei para vocês. Então, vamos continuar. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, Elroi. Ó, ela chamou o nome do Senhor, ou seja, do anjo do Senhor, que com ela falava, de Elroi. Deu nome para o cabra. Deu nome para o espírito. Ela mesmo que denominou o espírito. Eu vou te chamar de Elroi. Pois disse, não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Pelo que se chamou aquele poço Be-Laai-Roi, ele está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão. E Abraão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera com Agar. Ora, tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Ou seja, o cara já estava com quase 100. Por isso é que eu acho, meus amigos, que logicamente, Abraão deve ter ficado muito contente quando Sara, ou Sarai, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Mas só recapitulando aqui uma coisinha interessante, é o seguinte. Então, aqui esse capítulo 16 do Gênesis nos mostra uma coisa simplesmente interessante e maravilhosa. Um termo simplesmente espetacular chamado anjo do Senhor. Repetiu várias vezes e nós percebemos que este anjo do Senhor nada mais é do que uma entidade espiritual, mensageiro de Deus, que veio trazer, né, informações para a pessoa que estava em contato com ele. Rubem. Diga, meu irmão. Aí embaixo diz assim, porquanto o Senhor viu a tua aflição, né? Uhum. Ismael significa exatamente isso, Deus ouve. Deus ouve, isso. É o nome de um dos filhos de Abraão com sua escrava egiptana, Agar, que ele nasceu quando tinha 86 anos de idade, depois de habitar 10 anos em Canaã. Significa Deus ouve, Ismael. Beleza.
Então, vocês estão vendo a importância desse termo aqui para o nosso estudo a partir daqui para frente. Meus amigos. Perceberam? Esse nome, Elroy. Sim, diz. Se você observar, nós vamos ter esse prefixo El em Israel, Ismael, Jarabiel, Zorobabel. Certo. Tudo isso correlacionado, porque essa terminologia El significava, nos tempos antigos, a divindade. Certo. Né? Uhum. É por isso que tem, ou seja, o Roy é o quê? É um anjo do Senhor, por isso que tem El Roy. Está sempre ligado nesse prefixo. Beleza. Muito bem. Então, pessoal, é o seguinte. Como o nosso tempo já está avançado e já está terminando mesmo, nós vamos ficar por aqui, tá? Porque, por um outro motivo também, o próximo capítulo é um capítulo-chave e a gente vai ter muita coisa para falar sobre esse capítulo que vem, capítulo 17. E o tempo que nós temos não vai dar nem para a gente iniciar a conversa deste capítulo. Vamos deixar esta maravilha do capítulo 17, que é um espetáculo. A gente vai desmistificar um monte de coisa que a gente já leu até aqui, neste capítulo próximo, para a próxima reunião, porque vai ter muita conversa boa no capítulo 17, para a gente entender um monte de coisinhas que a gente não entendeu até aqui. Beleza? Então, vamos fechar os olhos. Antes de fechar os olhos, alguém quer fazer um comentário, uma pergunta, mais complementar alguma coisa? Raimundo, Marluce, Silvaneide. É só para a título Sim. como tu está dizendo que isso aí é um preâmbulo para atiçar as nossas... desse nascimento dessa criança, depois a esposa dele vem ter o seu filho, né? Sim. Que começa toda essa briga de... Isso. De herdeiro, judeu, de herança, essas coisas. De judeu e muçulmanos até hoje. Até hoje. Bem aí nessa confusão. Bem aí nessa confusãozinha, nessa história. Muito bem, mais alguém? Marluce, Evanilde. Tranquilo. Tranquilo. Bom, então, nesses termos, vamos fechar os olhos e fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, dando prosseguimento às nossas tarefas espirituais, estudando, refletindo, lendo esta obra maravilhosa, cantada e decantada pelo mundo afora. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para estudar esta obra maravilhosa, porque ela vai nos aclarar, nos mostrar um monte de coisas interessantes que a gente conhece na doutrina espírita, nós vamos só apenas encaixar neste contexto. Sendo assim, Senhor, agradecidos pela Tua presença, agradecidos pela presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesta tarefa, pedimos a permissão que Tu nos forneça o bálsamo salutar para nos proteger a nós e a nossa família, a todos os nossos entes queridos e a todas as pessoas que estiverem em nossa volta. Sendo assim, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos permissão para dar por encerrado o trabalho da noite, rogando que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, uma ótima noite a todos. Viu? Ótima noite para vocês. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau.